Cumprimentando a todos, declaro aberta a nossa 33ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. De antemão, eu já agradeço a presença do conselheiro Judásio Penedo, titular da Segunda Câmara, que aqui está presente para fins de composição de quórum e também para devolução de vista de alguns processos. Justamente por esse motivo é que nós faremos uma inversão na pauta, que será comunicada no tempo oportuno. Por enquanto, eu já coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, eu declaro aprovada, e assim eu já passo a inversão da pauta para iniciar hoje a nossa sessão pelo tópico referente a recursos estaduais atribuídos a municípios. E assim eu apregou o processo de número 8.809, do ano de 2024, oriundo da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a CONDER, tendo como conveniente o município de América Dourada. O solicitante das vistas, nesse caso, foi o conselheiro Judásio Penedo, e o quórum é composto por mim e pelo conselheiro Hinaldo. Assim, eu já passo a palavra ao solicitante, conselheiro Judásio, para a devolução de vistas. Perfeitamente, presidente. Quero cumprimentá-la, de igual maneira ao conselheiro Hinaldo Araújo, a representação do Ministério Público de Contas e todos aqueles que nos acompanham aqui nessa sessão, seja pela forma presencial ou virtual. Senhora presidente, eu fiz pedido de solicitação de vista do processo já apregoado por Sua Excelência, tendo como relator nobre o conselheiro Hinaldo Araújo, em sede do processo de prestação de contas do convênio 67/2022, que foi firmado entre o Estado da Bahia através da CONDER e o município de América Dourada, tendo como responsável Joelcio Cardoso Rosário. Os órgãos opinantes da Casa, Auditoria, Ministério Público, convergem no sentido da desaprovação e imputação de responsabilidade financeira em desfavor, de forma solidária, ao gestor responsável, signatário do ajuste, Joelcio Cardoso, prefeito municipal, e a empresa contratada do Engenharia, Construção e Transporte Limitada. A ATEG, que também se pronunciaram nos autos, tem uma posição divergente, que foi pela aprovação com imputação de responsabilidade financeira de forma solidária entre o município e a empresa. Aliás, essa, inclusive, foi a posição do relator, o nobre conselheiro Hinaldo Araújo, que traz um voto. Aliás, em relação ao senhor Joelcio Cardoso, não o município, permite a correção, e a empresa do Engenharia Construção Limitada, um montante de R$ 62.401,05, além de aplicação de multa de valor de R$ 5.000, também em desfavor do senhor Joelcio Cardoso. Pedi vista para uma melhor avaliação do referido processo. E faço a devolução nesse momento, de certa forma, acompanhando a posição da relatoria, entendendo, nobre presidente, senhores que nos acompanham, que há um atestamento da Comissão de Tomada de Contas pela própria CONDER que, de certa forma, referenda que há funcionalidade do objeto conveniado e dos quantitativos executados. Há ainda o informe que, do valor repassado, de 92,57, há, portanto, o atesto desse valor. O valor a ser devolvido seria R$ 62.401,05, abatido, inclusive, a devolução que foi feita ainda em sede desse tribunal, do valor de cerca de 21 mil e alguma coisa, que foi feita a devolução por parte do município. De modo que me parece que a posição do relator, até por entender que há, e o objeto que foi proposto, que é pavimentação em paralelo, em bloco travado, na rua secundária BA 052 e o canteiro do município de América Dourada, efetivamente essa descontinuidade não compromete o objeto na sua totalidade, que são objetos de forma continuada. Então, entendo que me parece a medida mais prudente, onde praticamente 93% do valor foi atendido. E há, portanto,
o reconhecimento da própria Condem, que pese essa devolução haverá de ser feita de forma solidária pelo senhor Joelcio Cardoso Rosário e a empresa Do Engenharia no montante de 62.401, além da multa sugerida pelo relator. É o voto, portanto, na mesma companhia do relator, presidente. É o voto. E assim eu devolvo a palavra ao conselheiro relator do feito. Conselheiro Hinaldo. Senhora presidente, conselheiro Judas, demais presentes neste momento, eu não tenho nada a acrescentar o sucinto, mais preciso relato que o conselheiro Judásio fez do teor do processo 8819-24, de maneira que vou manter integralmente o meu voto, inclusive pela imputação solidária, já que, no caso aqui, além do responsável, a empresa do Engenharia Construções e Transportes Limitada também arrolada nesses autos. O processo continua em discussão, já tendo a apresentação de 2 votos nesse caso, faltando apenas a emissão do meu voto, e, nesse sentido, eu me posiciono acompanhando em totum o voto apresentado pelo conselheiro relator do feito, que converge também com o conselheiro solicitante das vistas, entendendo exatamente que o percentual que não foi entregue é um percentual mínimo e que, por isso mesmo, cabe, neste caso, a aplicação da nossa súmula de número 21 pela aprovação com imputação de débitos e aplicação de multa. Portanto, adiro à proposta lançada, que é a vencedora. Indago ao conselheiro relator do feito se confere o feito. Confira, excelência. Processo, então, conferido, e nós passaremos agora ao próximo item da pauta, que conta com a participação do conselheiro Judásio, que é o item relativo a recursos estaduais atribuídos a entidades e instituições. O processo que eu apregoo neste momento é o de número 8.570 do ano de 2021. Esse processo ele é oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, SDR, com vinculação pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ACAR. O conveniente, neste caso, é a Associação Comunitária Agropastoril da Fazenda Lagoa de João Ferreira. Neste caso aqui, nós já temos a emissão dos votos. O conselheiro relator do feito foi o conselheiro Judásio Penedo. Foi o conselheiro Judásio Penedo que votou no sentido da aprovação com ressalvas, recomendação, imputação e aplicação de multa. O conselheiro Hinaldo também votou no sentido das ressalvas, recomendação, imputação de débito e multa. E agora aqui eu apresento o meu voto, que foi da devolução de vista, que foi motivada justamente Foi motivada a solicitação das vistas justamente pela questão referente à contrapartida. E assim o faço neste momento. Procedo à devolução de vista, na forma do artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, concernente à prestação de contas relativas ao convênio de número 55 do ano de 2015, firmado pelo Estado da Bahia, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ACAR, e a Associação Comunitária Agropastoril da Fazenda Lagoa do Ferreira, tendo por objeto a implantação de unidade simplificada de beneficiamento de frutas localizado na Fazenda Lagoa de João Ferreira. No município de Uauá, Bahia. Inicialmente, o convênio possui a vigência para 28 de setembro
de 2015 a 11 de novembro de 2016, mas posteriormente teve a sua vigência estendida até 2 de novembro de 2018. O valor final para a execução do convênio foi de R$ 163.350, sendo R$ 154.500 referente à contribuição da concedente e R$ 8.850 referente à contrapartida da conveniente. No caso em apreço, a comissão responsável pela tomada de contas especial, em seu relatório conclusivo, em sede de controle interno, verificou que, abro aspas, a obra física foi concluída de acordo com as normas estabelecidas pela CAR e as metas foram concluídas em sua totalidade, conforme relatório fotográfico. Fecho aspas. No mesmo documento, a comissão informou que detectou, abro aspas, que no local onde for implantada a unidade de beneficiamento, há um documento particular denominado Instituto Particular de Doação de Bem Imóvel, o qual consideramos como comprovante do recurso da contrapartida, fecho aspas. Apesar do cumprimento do objeto do convênio, de acordo com as informações extraídas do relatório de auditoria da 4ª CCE, não se identificou, e este daqui foi exatamente o ponto que me fez solicitar as vistas para fins de melhor compreensão e também, além da melhor compreensão, o melhor posicionamento em relação ao julgamento do presente caso no que diz respeito à contrapartida, considerando que essa é uma tese que vai ficar, então, fincada na jurisprudência da Casa. Restou evidenciado, afirmou a 4ª Coordenadoria de Controle Externo. Não se identificou a aplicação da contrapartida assumida pela conveniente, uma vez que não restou evidenciado o depósito na conta específica do convênio e tampouco a comprovação de gastos com assessoramento técnico para compor a contrapartida conforme disposto no plano de trabalho. Então, são as questões que já estavam anunciadas no próprio plano de trabalho, ao qual se comprometeu tanto o Estado, por meio da CAR, como também a associação beneficente. Em seu relatório final, a auditoria concluiu pela aprovação com ressalvas da tomada de contas especial do convênio referido e pela imputação de débito no valor de R$ 8.850 diante da ausência da aplicação da contrapartida. Além disso, foram verificadas outras inconsistências, como a realização de despesas ocorridas fora do prazo da vigência do convênio. Também detectou-se morosidade no dever de instaurar a tomada de contas e a celebração de convênio sem documentos necessários previstos na legislação, além de outras deficiências e fragilidades no controle interno da CAR. Diante da documentação constante dos autos, verifica-se que a cláusula 3ª do termo de convênio estabelece como contrapartida a contribuição de R$ 8.500, que seriam utilizados na estrita conformidade com o plano de trabalho. O plano de trabalho, como todos nós sabemos, consiste no detalhamento da proposta aprovada, contendo a descrição do objeto a ser executado, a descrição das metas a serem atingidas, o cronograma de execução do objeto e o cronograma de desembolso, além do plano de trabalho, a resolução de número 144 do ano de 2013, editada por este respeitável tribunal, estipula em seu artigo 4º, inciso 2º, como requisito para a celebração do convênio a apresentação de plano de trabalho de recursos financeiros a serem desembolsados, inclusive no que diz respeito à contrapartida financeira do conveniente, se for o caso, para cada objeto ou evento, acompanhado da memória de cálculo em planilha detalhada. Isso é o que está na nossa resolução de número 144. No presente caso, verifica-se que a contrapartida está discriminada, está quantificada e com os custos definidos no anexo do plano de trabalho, especificando o assessoramento técnico como atividade a ser custeada com o recurso financeiro da contrapartida. Já o item 6, que se trata do cronograma de desembolso do plano de trabalho, estabelece que o proponente deveria desembolsar o valor da contrapartida no 2º mês do ajuste. Contudo, pela documentação acostada aos autos, não houve a alteração da natureza da contrapartida prevista no plano de trabalho. Por esse motivo, a doação de um terreno não poderia ter sido aceita pelo controle interno da concedente
como contrapartida. Além disso, como bem colocado pela auditoria do nosso tribunal, a doação do terreno ocorreu em data anterior à celebração do ajuste, uma vez que o terreno foi doado em setembro de 2015 e a data do convênio, a data da doação do terreno é 10 de setembro e o convênio só foi assinado no dia 28 de setembro. Ressalto, senhoras e senhores, que é dever do concedente verificar no ato da avaliação da prestação de contas se a contrapartida foi realizada nos moldes quanto ajustado na celebração do convênio, o que não ocorreu no presente caso. A ausência de integralização da contrapartida consiste em inadimplemento das cláusulas pactuadas no termo de convênio por parte dos convenientes, alterando o equilíbrio financeiro previamente estabelecido no instrumento, consistindo em enriquecimento sem causa por parte da mesma, conveniente no caso, motivo pelo qual deve ser devolvida ao erário estadual de forma proporcional ao ônus financeiro assumido pela conveniente para a execução do objeto pactuado. Este é o entendimento, senhores julgadores, consubstanciado neste tribunal por meio da resolução de número 113 do ano de 2015. Esta resolução, senhoras e senhores, derivou de consulta de número 554 do ano de 2015, transitado em julgado e relatada pelo excelentíssimo conselheiro Hinaldo Araújo, presidente à época, e que apresentou a seguinte resposta sobre o tema, abro aspas. A contrapartida assumida e não aplicada pelo conveniente constitui saldo financeiro remanescente do convênio, devendo o respectivo valor ser restituído ao concedente de forma proporcional ao ônus financeiro por ele assumido e para a execução do objeto pactuado, em ordem a preservar a equação financeira originalmente acordada, fecho aspas. Destaco que, de acordo com o artigo 181 do Regimento Interno deste Tribunal, abro aspas novamente, as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas em virtude de consultas terão caráter normativo e força obrigatória, importando em pré-julgamento, fecho aspas. O que vincula este colegiado por casos análogos e, por consequência, exige a imposição da devolução ao erário estadual do valor da contrapartida não aplicada pelo concedente. Pelo conveniente, perdão. O Tribunal de Contas da União, de forma semelhante, se posicionou também no mesmo sentido quanto à questão da avaliação da contrapartida repassada. No que se refere à análise da responsabilização quanto à restituição do valor da contrapartida, entendo que, no presente feito, não cabe a figura da responsabilização solidária entre o conveniente e os gestores, cabendo à associação a restituição da contrapartida que constitui vantagem financeira incorporada ao seu patrimônio de modo indevido. Desse modo, como bem esposado pelo Ministério Público de Contas em seu parecer, entendo ser cabível a imputação à Associação Comunitária Agropastoril da Fazenda Lagoa de João Ferreira no valor de R$ 8.370,52, correspondente ao percentual de participação no montante pactuado do Estado, 94,52%, incidente sobre a contrapartida não aplicada, com atualização e juros de mora considerados a partir do dia seguinte ao fim da vigência do ajuste. Diante do exposto, alinho-me ao entendimento da unidade técnica desta Casa e também do Ministério Público de Contas com a aplicação do quanto disposto na súmula de número 21 deste Tribunal de Contas e, bem assim, o quanto formulado na consulta de número 554 do ano de 2015. Esse é o voto que trago e já faço, neste momento, abro a discussão, já apresentando a palavra ao conselheiro Judásio Penedo, relator do feito. Não, presidente e solicitante de vistas, me parece que o voto de Vossa Excelência, de certa forma, converge com o nosso. E eu, portanto, não trago nenhuma inovação, mantendo-me
filiado, portanto, ao posicionamento anterior. É a proposta de voto. O processo em discussão. Com a palavra, o conselheiro Não, Inaldo. senhora presidente, igualmente eu mantenho o meu voto já proferido no bojo do processo. Conselheiro, embora aqui nas minhas anotações esteja a questão referente à imputação de débito, Vossa Excelência aclareia aqui a minha mente, por gentileza. Vossa Excelência votou pela imputação ou não? Pelo que eu me lembro, Vossa Excelência não votou, não é isso? Votei, mas sem... Mas o Sem débito eu imputação. imputo ao senhor Reginaldo, não à associação. Esclarecido, De forma então. não solidária. Vossa Excelência imputa ao presidente da associação e o conselheiro Judásio à associação, é isso, conselheiro? Perfeitamente, Excelência. Com a solidariedade ou sem a solidariedade? Imputação de débito à associação. Sem solidariedade. Sem solidariedade. Sem O solidariedade. valor da contrapartida não integralizado. Portanto, faço aqui agora proclamo o resultado pela aprovação com ressalvas à unanimidade, com recomendações à unanimidade. Imputação de débito à associação por maioria, imputação de débito ao presidente da associação, o conselheiro Inaldo é vencido, e aplicação de multa à unanimidade. É isso o resultado? Pronto. Vossa Excelência confere, conselheiro Judásio? Confiro sim, Excelência. Processo, então, conferido. Nós passaremos agora ao próximo processo, que conta com a participação do conselheiro Judásio, que é o processo de número 6.974, do ano de 2021. O processo é oriundo da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, tendo como conveniente a Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ileaê. O relator do feito é o excelentíssimo conselheiro Inaldo. O solicitante das vistas é o conselheiro Judásio, e eu farei aqui um brevíssimo apanhado do resultado dos votos que nós temos. O conselheiro Inaldo, relator do feito, vota pela aprovação, com emissão de recomendações, apenas aprovação. Eu, que já emiti o meu voto, também em outra oportunidade como solicitante de vistas, eu me posicionei pela desaprovação, com imputação de débito, aplicação de multa e emissão de recomendações. E já o conselheiro Judásio, certamente diante de tanta divergência, solicitou as vistas e nós agora ouviremos a sua devolução. Perfeitamente, Excelência. Somente pedindo as escusas, tanto a Vossa Excelência como também ao nobre relator, conselheiro, eu não farei a devolução desse processo nessa oportunidade. Portanto, o processo resta adiado. Vossa Excelência tem uma data específica ou não fará hoje? Eu vou deixar adiado, Excelência. Eu estou Sem, então, uma previsão. a previsão. Tudo bem. O processo fica, então, adiado. E nós faremos agora um pequeno intervalo de 5 minutos para aguardar o conselheiro Marcos Presídio, presidente da Casa, que fará agora a assunção da cadeira da posição onde está o conselheiro Judásio, considerando a finalização das devoluções do conselheiro Inaldo Judásio. Então, aguardaremos 5 minutos.
Podemos, então, retornar? Já passou 5 minutos? Já. Eita. Com a presença, a honrosa presença do conselheiro presidente da Casa na nossa primeira Câmara, aqui fazendo parte da composição do nosso quórum, em substituição ao gabinete vacante de número 2, nós retornamos a nossa sessão, a nossa 33ª sessão, com, então, a sequência que consta na pauta. Iniciaremos com o tópico referente a atos de admissão de pessoal, para, em seguida, dar continuidade à pauta. Nesse sentido, eu aprego o processo de número 9.853, do ano de 2024, oriundo da CESAB, que se trata de admissão de pessoal sob o regime especial de direito administrativo, que tem como relator o excelentíssimo conselheiro Hinaldo, o qual já tem a palavra a partir deste instante. Senhora presidente, é o primeiro item da pauta, não é isso? Exatamente. O 9853-24. É um processo de admissão de pessoal por reda. E aproveito para saudar o nosso presidente e agradecendo também a sua sempre colaboração. E envolve contratação de pessoas na área de saúde e na área administrativa. Tenho aqui as referências. A Secretaria é a da Saúde. A CCC e o Ministério Público manifestaram-se pela concessão do registro. É por esta linha que eu vou acompanhar também. Não há elementos que possam macular a legalidade dessas contratações em consonância com os órgãos opinativos. Então, vou pelo registro. Processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confira, Excelência. Processo conferido. Passaremos agora ao tópico recursos estaduais atribuídos a municípios e, na pauta do dia, eu aprego o processo de número 9.427, do ano de 2024, oriundo da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, a SUDESB, tendo como conveniente o município de Baixa Grande. Nesse processo, o relator é o excelentíssimo conselheiro Hinaldo Araújo, que fará a leitura do seu relatório, considerando que, neste caso, há a aplicação do artigo 35 da Resolução de número 107 do ano de 2024. Com a palavra, o excelentíssimo conselheiro relator do feito, para, em seguida, obtenção do posicionamento do Ministério Público de Contas em mesa. E ao convênio celebrado entre a SUDESB e o município de Baixa Grande, o objeto foi o apoio financeiro para a reforma do estádio municipal. O valor R$ 1.457.525,29. A terceira sessão opinou pela aprovação das contas e, na forma já descrita e aqui citada, o artigo 35 da nossa Resolução 1124, não solicitei a prévia auditiva do Ministério Público, que precisa fazer nesta sentada oralmente. Com a palavra, excelentíssimo procurador, doutor Maurício Calef. Agradeço, senhora presidente, um bom dia a todos. O Ministério Público se manifesta na linha da auditoria pela aprovação das contas, né, tendo em vista que, em que pese inicialmente a equipe técnica ter apontado a ausência de uma série de documentos e a elegibilidade de outros tantos, após as diligências, a SUDESB saneou as falhas inicialmente apontadas e a auditoria pôde constatar tanto a execução regular do objeto quanto a regularidade das despesas realizadas, né, não apontando qualquer irregularidade que pudesse macular as contas. Portanto, o Ministério Público vai nessa linha da auditoria pela aprovação, Excelência. Muito obrigado. Com a manifestação do Ministério Público de Contas, repasso a palavra ao relator. E eu acompanho o entendimento dos órgãos opinativos, Excelência. Vou pela aprovação. Processo em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confira, Excelência. Processo conferido. Passaremos agora ao processo de número 454, do ano de 2024, que tem como relator também o conselheiro Hinaldo. O processo é oriundo da
atualmente Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. O conveniente é o município de Biquara. Com a palavra, o relator do feito. E eu agradeço o objeto do plano de ação é o cofinanciamento da rede de serviços socioessenciais de ação comunitária do SUAS, o valor R$ 30.771. A segunda CCE optou pela regularidade das contas, com ressalvas de recomendação e pela aplicação de multa pedagógica. Até já entendeu que as presentes contas foram alcançadas com o Instituto da Prescrição e opinou pela desaprovação do presente plano. Cadê o microfone? Cadê o celular? Gravação? Posso? Podemos, então, dar continuidade? Então, vamos. Quer botar o celular aqui já? O som tá saindo? Deixa eu ver só o que está aqui. O som O som tá? O som está no ar. Tá gravando? Posso continuar? Apenas uma falha técnica aqui de luz. Logo, logo a situação regularizará, mas temos condições de dar continuidade à emissão do voto do conselheiro relator. Agradeço, Excelência. E o Ministério Público, por sua vez, optou pela aprovação com ressalvas das presentes contas pela expressão de determinação às SEADs. O município caminhou intempestivamente a prestação de contas, a unidade responsável à época pela verificação da regularidade das despesas. Após análise, o controle interno do Fundo Estadual de Assistência Social, FES, emitiu o relatório final, no qual notificou pendências nas contas e sugeriu ao dirigente máximo da Secretaria a instauração da tomada. É importante destacar, como pontuou a segunda CCE, que entre o recebimento da prestação de contas pela extinta CJDHDS e a sua remessa a esse tribunal, transcorreram quase 8 anos, sem que a Secretaria responsável promovesse a instauração da tomada de contas do plano de ação, em que pese no seu relatório editorial preliminar, segundo o TCC, opinado pela desaprovação, pela existência de dano erário no valor de R$ 31.372,27, ao ser devidamente notificado, o senhor Arnaldo Silva Pires, gestor responsável pelo plano, apresentou sua defesa e documentos alegando de que a prestação de contas do referido plano foi devidamente encaminhada à Secretaria ainda no ano de 2016, durante o exercício do seu mandato como prefeito municipal. Após a manifestação do gestor e a nova análise da auditoria, sugerida pela promoção ministerial, em seu relatório auditorial conclusivo, apontou que as despesas foram comprovadas, restando apenas falha formal na indicação da fonte de recursos. A CCR examinou a regularidade das despesas inicialmente impugnadas e apresenta aqui, em toto, a conclusão dos auditores. Nesse sentido, foram comprovadas as despesas do montante de R$ 33.591,84, incluindo os rendimentos de aplicação financeira, relativa ao plano 149 de 2015, cumpre registrar que a falha na classificação contábil da fonte de recurso é de natureza formal, não configurando dano, uma vez que a análise da movimentação financeira das contas bancárias do plano de ação demonstra um nexo de casualidade entre os recursos estaduais transferidos e as despesas realizadas. Para fins de registro, cumpre salientar a ocorrência da prescrição da predição punitiva nos termos da Resolução 7423, com efeito, conforme registrou o MPC, o prazo profissional iniciou-se em período de junho de 16, data em que as contas foram prestadas à Secretaria. Como não houve instalação tomada, a contagem foi interrompida com a abertura do processo de recuperação de danos em 22 e 23, quando já transcorrido mais de 5 anos entre o início da contagem e o primeiro marco interruptivo. Ante exposto, voto pela aprovação das contas, com ressalvas, em virtude da irregular classificação contábil da fonte de recurso, e pela expressão de recomendações da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, herdeira das atribuições da extinta SJDHDS, para que observe as medidas administrativas cabíveis, no sentido de conferir maior celeridade na análise. É o voto. Voto posto em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, excelentíssimo conselheiro Presídio. Agradeço. Antes de mais nada, saudar a todos que nos assistem, a todos aqui presentes, e dizer da honra de estar aqui mais uma vez
participando desta primeira Câmara, ao lado de Vossa Excelência, do conselheiro Reinaldo, doutor Luciano, doutor Calef. Presidente, apenas uma divergência, uma singela e pequena divergência com o voto do relator, no sentido de transformar a recomendação em determinação a SEADES. No mais, eu concordo integralmente com o voto do relator. Processo em discussão. Já tendo a emissão de voto de 2 conselheiros, faltando apenas o meu posicionamento e eu, pedindo a devida vênia ao conselheiro relator do feito, acompanho a divergência suscitada pelo conselheiro presídio no que diz respeito à conversão para a determinação. Sendo um decaimento mínimo, eu já pergunto ao conselheiro relator do feito se confere. Salvo a redação, Excelência. Processo conferido, nós passaremos agora ao processo de número 10.730 do ano de 2025. O relator do feito é o conselheiro Reinaldo. Com a aplicação do artigo 35, nós obteremos primeiro a oitiva do relatório, para em seguida a manifestação do MPC e, por fim, a emissão do voto. Esse é um processo oriundo da CESAB e tem como conveniente o município de Itajibá. Passando a palavra ao conselheiro relator. E o objeto é a construção de unidade básica de saúde, o valor R$ 924.390,66, sendo a contrapartida de R$ 102.710,07. A segunda CCE opinou pela aprovação das contas do convênio 4122, tendo em vista que for atestada a sua regularidade com cumprimento total do objeto pactuado, bem como com a apresentação da correta aplicação dos recursos disponibilizados por meio da documentação fiscal pertinente. Registre-se que as irregularidades identificadas ao longo da execução do objeto foram devidamente corrigidas antes da sua finalização. Desta forma, é importante, já que não ouvi inicialmente o Ministério Público, que se faça nessa sentada. Com a palavra o doutor Calef. Agradeço mais uma vez, Excelência. O Ministério Público se manifesta pela aprovação dessas contas também, tendo em vista que não foram apontadas irregularidades que lhe maculem o mérito Com a na palavra, esteira da auditoria. com a Obrigado. palavra, conselheiro relator. Perdão. Desse modo, considerando os opinativos da segunda CCE e o Ministério Público são convergentes, voto pela aprovação das contas do convênio 4122. É o voto. Processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confira, Excelência. Processo conferido. Passaremos agora ao processo de número 9.216 do ano de 2024. É um processo oriundo da CONDER, que tem vinculação com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado da Bahia. O município conveniente é o município de Rui Barbosa. Senhoras e senhores, esse é um processo em que eu sou a relatora do feito e eu já tinha em mente fazer a apreciação desse processo mediante a leitura da ementa. Como todos nós sabemos, nós estamos em discussão com a resolução, a proposta de resolução que trata da temática, e é uma cultura já entronizada no ambiente do Poder Judiciário, tendo normativo do CNJ específico para isso. Aqui, sob o patrocínio da Escola de Contas, nós teremos, no ano que vem, um curso específico sobre a elaboração, a confecção, elaboração, construção de ementas, que terá como um dos seus condutores o assessor Felipe Jacques, que está aqui no plenário, também realizado em parceria com o Ministério Público de Contas, que contará com a representação do doutor Danilo Andrade. A utilização de ementas é uma medida que facilita a vida de todos nós, não só em relação ao processo em si, mas também à acessibilidade mais acelerada e mais fácil das próprias informações que contém dentro do processo. Hoje, então, mais ainda uma medida de urgência diante da falha técnica que nós tivemos aqui na nossa sessão, e, assim, o não funcionamento dos ar-condicionados. Então, até para possibilitar um conforto maior de todo mundo, eu farei a apreciação desse processo por meio da leitura da ementa. Caso haja alguma dúvida, eu irei, então, regressar ao voto, sem nenhum problema, farei a leitura do voto. Ementa. Direito administrativo e financeiro, prestação de contas de convênio, execução de obras de pavimentação, reparação integral do dano
utilização de recursos municipais para ressarcimento pela empresa contratada, pagamento antecipado, vedação legal e também contratual, devolução intempestiva de saldo, inobservância da conta bancária exclusiva, contas aprovadas com ressalvas, recomendação e determinação e ainda expedição de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Trata-se de análise da prestação de contas do convênio de número 35 do ano de 2022, celebrado pelo Estado da Bahia por meio da CONDER e o município de Rui Barbosa, tendo por objeto a execução de obras de pavimentação em vias urbanas. A instrução inicial da auditoria deste tribunal identificou irregularidade de natureza grave, materializada no desvio da finalidade das verbas municipais no montante de R$ 22.404, utilizado para a restituição de parte do saldo do convênio. Em sede de defesa, o gestor responsável apresentou justificativas e comprovou a devolução integral dos valores aos cofres pela empresa contratada e também a restituição do saldo remanescente do convênio, embora de forma intempestiva. A questão que está em discussão. A questão central em discussão neste processo consiste em determinar a restituição do saldo do convênio pelo conveniente e pela empresa contratada, somada à execução de 96,77% do objeto. Possui o condão de afastar as seguintes irregularidades. Primeiro, a utilização de verbas municipais para o ressarcimento dos valores de convênio. Segundo, a movimentação de recursos do convênio sem observância de exigência de conta bancária exclusiva. E terceiro, o atraso na restituição dos valores da CONDER em inobservância ao prazo previsto no artigo 182 da Lei Estadual de número 9.433 do ano de 2005 e ainda a antecipação do pagamento de serviços não executados à empresa contratada. Como razão de decidir, nós temos o seguinte: a despeito da gravidade da utilização das verbas municipais para a restituição dos valores não executados pela empresa contratada e a evidência da antecipação dos pagamentos para execução dos serviços do objeto do convênio, a comprovação do ressarcimento integral do valor pela empresa ao município afasta o prejuízo material. Este fato, senhoras e senhores, aliado à ausência de elementos que configurem a má-fé ou o dolo específico do agente público e a elevada execução física do objeto conveniado, permite reclassificar a natureza da irregularidade remanescente para o campo das falhas formais. As irregularidades que subsistem são a devolução intempestiva do saldo financeiro, a movimentação de valores sem observância da conta bancária exclusiva, a realização de pagamento antecipado à empresa executora. Tais falhas, embora merecedoras de registro e de reprimenda, não comprometem o núcleo da obrigação de prestação de contas e nem resultam em dano pecuniário ao Estado da Bahia, justificando assim a posição de ressalva ao julgamento pela regularidade das contas. Quanto ao dispositivo do julgado, nós temos contas aprovadas com ressalva, expedição de recomendações à CONDER e ao município de Rui Barbosa e de determinação ao município de Rui Barbosa para saneamento das falhas identificadas. E, por fim, expedição de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia para que, dentro das suas competências, entendendo relevante, que faça, então, a apuração. É esse o voto, senhoras e senhores, que teve como fundamento o artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar de número 5, do ano de 1991, artigo de número 122, inciso 2º do Regimento Interno deste nosso tribunal, e ainda artigo 182 da Lei Antiga de Licitações da Bahia, ainda artigo 40, inciso 14, a linha B da Antiga Lei de Licitações Nacional, e ainda artigo 144, inciso 2º, a linha C, da Antiga Lei de Licitações Baiana, e a súmula de número 113, a súmula de número 13 do nosso tribunal. E ainda assim, o artigo 6º, inciso 6, da resolução de número 144, também editada por esse respeitável Tribunal de Contas. É esse o voto, senhoras e senhores, que está em discussão a partir deste momento.
Com a palavra, o conselheiro Hinaldo. Senhora presidente, eu agradeço e somente para dizer, já em sede de votação, que vou acompanhar o entendimento de Vossa Excelência, contudo, não acompanhando as